cruz é o maior símbolo da nossa fé, a cruz gloriosa de Jesus Cristo. Foi naquela cruz que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores venceu a morte, subjugou principados e potestades, cancelou a dívida de pecado que era contra nós, como disse Paulo aos Colossenses, e foi naquela cruz que ele bradou: está consumado. Ele completou, concluiu com sucesso, com eficácia, a missão que recebeu do Pai. Comprou para si um povo de todas as tribos, línguas, raças e nações do mundo. Forsyth, um pregador a quem eu respeito muito, disse assim: Cristo é para nós o que é a cruz. Tudo que Cristo foi no céu e na terra foi colocado no que ele fez aí. Repito, Cristo é para nós justamente o que a cruz o é. A pessoa não pode compreender a Cristo até que compreenda a sua cruz. Razão pela qual há muitas pessoas que tropeçam na mensagem da cruz. Elas acham, conforme eu disse hoje pela manhã, Jesus um bom homem, um moralista, um homem exemplar, um mestre, e são muitos os elogios que na verdade são insultos, porque Jesus Cristo, Deus homem, veio a este mundo escandalizar anjos e demônios, ao decidir morrer por pecadores, comprar pecadores por meio do seu sangue. Deus se fez gente, essa é a mensagem da cruz. E quando Pedro se levanta para pregar, ele não prega outra coisa, senão Cristo crucificado e ressurreto. Ele diz: olha, ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou ele dentre os mortos. Stephen New, que é um bispo inglês, um historiador de mão cheia, ele diz assim: na teologia cristã histórica, a morte de Cristo, olha que coisa linda, é o ponto central da história. Para aí, todas as estradas do passado convergem, e daí saem todas as estradas do futuro. Tudo está centralizado no que Deus fez por intermédio de Cristo na cruz do Calvário. Foi um grande pregador que uma vez disse: olha, quando ele nasceu, quando Deus se fez gente, quando Deus se tornou carne e osso, houve luz à meia-noite. Mas quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Ou seja, foi um evento irrepetível, único. Havia uma expectativa em todo o universo. Como Deus faria? O que ele faria para restaurar o homem caído, para trazer de volta a obra-prima da criação, que é o homem criado à sua imagem e semelhança. E o que Deus fez? Para nosso escândalo, Deus se fez gente e escolheu morrer na cruz por nós. É o que Pedro está pregando, é o que ele está anunciando. Portanto, a igreja deve seguir pregando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é gloriosa, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Ele morreu, sim, mas ressurgiu dentre os mortos. Ao terceiro dia, conforme as profecias, quando eles chegaram lá, aquelas primeiras testemunhas, encontraram dois varões assentados sobre aquela pedra removida. Os anjos disseram: por que procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E então lá está, até hoje, o túmulo vazio. Cristo ressurgiu dentre os mortos. Ele está vivo. Que mensagem gloriosa! É o fundamento da nossa esperança. Morreu? Sim, mas também ressurgiu. Cristo é para nós o crucificado e o ressurreto. Lloyd Jones diz: a ressurreição é a proclamação do fato de que Deus está plena e completamente satisfeito com a obra realizada por seu Filho na cruz. Se Cristo se entregou como sacrifício por pecadores, como é que eu sei que Deus aceitou? Como é que eu sei que de fato o sangue de Cristo é suficiente para nosso resgate eterno, para nossa salvação, para a vida eterna? Porque Deus, o Pai, pelo poder do seu Espírito, tirou Cristo, como diz Pedro, dos grilhões da morte. Ele ressurgiu dentre os mortos no terceiro dia. E ele permaneceu vivo, está vivo. Ele apresentou-se aos 12, aquelas mulheres, a Cefas em particular, a Tiago, seu irmão, a Paulo, e de uma só vez a mais de 500 testemunhas que viram nosso Senhor ascender aos céus, ser assunto aos céus. Ele está vivo e certamente voltará para julgar vivos e mortos. Tanto a morte quanto a ressurreição de Jesus são eventos históricos e significativos. Por que históricos e significativos? Porque a fé cristã, repito, não é saltar no escuro. Não é acreditar numa lenda, num mito, ou numa suposição, numa hipótese, não. É um evento em que você pode crer: aconteceu. Ele morreu e também ressurgiu. Você pode comprovar isso. Observe então o que diz os versos 22, a parte B
e a parte A. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. É muito interessante isso, porque no sermão de Pedro, ele faz algumas alusões bem interessantes aos eventos no entorno da morte de Cristo. Ele diz que foi determinado pelo desígnio de Deus. Ele diz que foi por mãos de iníquos. Ele trabalha com um paradoxo. Vocês mataram. Vocês são responsáveis pela morte de Cristo. No entanto, o que vocês fizeram livremente, de alguma maneira que nós não podemos aprender, estava determinado por Deus. De modo que não foi Judas por ganância, não foi Pilatos por covardia, não foram judeus por inveja, Cristo morreu porque o Pai nos amou e entregou seu Filho por nós. É o que diz Paulo, o apóstolo. Isso é maravilhoso. Observe que uma das experiências mais extraordinárias que uma pessoa pode ter é ter esta convicção. Cristo veio a este mundo, morreu, ressurgiu e está vivo. Que coisa maravilhosa é ter essa convicção no coração. É um evento histórico, mas também significativo. Por quê? Paulo dá significado a ambos os eventos. Ele diz assim, em duas riquíssimas cartas, o apóstolo Paulo, ele morreu por nossos pecados, e aos romanos ele diz, ele ressuscitou para a nossa justificação. Paulo atribui à morte de Cristo, à ressurreição, significado. Por que ele morreu? Pelos seus pecados. É uma morte penal, substitutiva e vicária. Ele morreu para resolver o seu maior problema, um problema que você não tem condição de resolver. A dívida. Impagável dívida diante de um Deus santo. Os nossos pecados são dívidas que nós não podemos pagar. E a parábola do credor incompassível aponta para isso. No entanto, o que Cristo fez? Morreu por nossos pecados. E ressurgiu, ressuscitou para a nossa justificação. Porque ao ressurgir, Deus então aceitou, deu sinais de que estava aceitando a obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós somos justificados pelo que Deus fez em Cristo naquela cruz, naquele túmulo vazio. Louvado seja Jesus Cristo por isso. O segundo elemento no conteúdo do Evangelho diz respeito às testemunhas do Evangelho. Profetas e apóstolos dão autenticidade ao Evangelho. Isso é muito interessante. Por quê? A igreja cristã, como disse Paulo, ela está fundamentada na doutrina dos profetas e apóstolos, uma referência ao Antigo e Novo Testamentos. E Pedro vai fazer alusão aqui a Salmos de Davi, vai chamar Davi de profeta. Davi fez algumas afirmações que, obviamente, não está falando acerca de si mesmo, porque vocês sabem, Pedro pregando, o túmulo de Davi está aqui entre nós. Na verdade, está lá até hoje, se você quiser visitar, lá na cidade de Jerusalém. Alguns metros do Muro das Lamentações, o túmulo do rei Davi, de modo que Davi não estava falando de si, mas falando de alguém que viria, o prometido, que assentaria no trono de Davi, seria rei eterno, está falando de Jesus, o Messias esperado. Observe os versos a partir do 25, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Verso 30, sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que Pedro está dizendo, ao apontar Davi e o Salmo 16, e ao afirmar que nós todos somos testemunhas, ele está apresentando a dupla de testemunhas que dão autenticidade ao Evangelho. Que dupla é esta? Vejamos. Primeiro, as Escrituras do Antigo Testamento. Pedro diz, e Jesus já havia falado claramente sobre isso, que toda a Escritura, a lei, os salmos e os escritos, ou seja, toda a palavra do Antigo Testamento, as escrituras do Antigo Testamento, testificam dele. E quando Pedro faz alusão ao Salmo 16, o Salmo de Davi, ele está dizendo, Davi falou de Cristo. O Antigo Testamento testemunha disso, não foi um acontecimento aleatório, ao acaso, não, tudo estava predito. Davi profetizou. Ele estava falando da ressurreição de Cristo, quando disse que o corpo dele não experimentaria corrupção, o corpo de Cristo não sofreu decomposição, nenhum osso sequer foi quebrado, cada profecia foi cumprida. De modo que quando Pilatos foi informado que Jesus estava morto, já morreu, já está morto, verifiquem. E verificaram, estava morto, ele foi sepultado num túmulo
novo, o túmulo de José de Arimateia. As pessoas viram onde estava o corpo foi selado com o sinete do governador. Mas, ao terceiro dia, naquela madrugada bendita de domingo, quando lá chegaram, viram um túmulo vazio, ele não estava ali. Ele ressurgiu dentre os mortos. O que Pedro está dizendo é que toda a Escritura aponta para a obra de Cristo. Existe uma revelação progressiva. Deus foi se revelando, até que chegou à plenitude dos tempos em que Ele próprio se fez gente na pessoa do seu Filho. E está realizando esta obra redentiva extraordinária. Observe que o próprio Jesus disse acerca de si. Lucas registra. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando eu ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas três classificações que compõem o Antigo Testamento. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: ainda está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus está dizendo que aconteceu, estava escrito. O Cristo havia de padecer, mas ao terceiro dia iria ressurgir dos mortos. De fato, isso aconteceu. Louvado seja Deus. O que Pedro está dizendo é que os pregadores do Evangelho, naqueles dias, não eram hereges do judaísmo, inventando coisas. Não, eles estão pregando o que é o coração do judaísmo. A promessa de Deus de salvar o homem. E Deus fez isso. E Pedro está dizendo, essa hora chegou, ele se fez gente, cumpriu a sua palavra, ele morreu, ressurgiu. Pedro está falando daquilo que é central. Ele está testemunhando em favor do Evangelho. Paulo, quando pregou na presença do rei Agripa, que era casado com uma mulher judia chamada Berenice, olha o que Paulo disse naquele sermão também extraordinário. Mas alcançando o socorro de Deus, permanece até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, o que é que esses homens disseram? Qual é a mensagem do Antigo Testamento? Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O que Paulo está dizendo, como Pedro e todos os autores do Novo Testamento, é que eles não estão inventando uma nova mensagem, que eles não estão eles não estão maculando a fé judaica, eles estão simplesmente apontando que toda a tradição judaica, toda a escritura do Antigo Testamento, testemunho do evento que Pedro agora estava pregando, morte e ressurreição de Cristo. O Cristo, o Messias, o Salvador, é o cumprimento da lei, ou da profecia, messiânica. Primeira testemunha, as Escrituras, os profetas, o Antigo Testamento. Segunda testemunha, os olhos dos apóstolos. Deus escolheu aqueles homens para que fossem testemunhas, para que andassem, para que comessem, para que convivessem com o próprio Filho dele encarnado. E os apóstolos viram. João diz, olha, as minhas mãos apalparam, eu ouvi, eu toquei, eu falei com o verbo da vida. Não é um fantasma, não é uma miragem, não é uma ilusão, não é um mito, é uma pessoa, carne e osso, Deus encarnado, mistério glorioso. Eu vi, nós somos testemunhas disso. O próprio Jesus havia relacionado o testemunho apostólico como testemunho profético do Antigo Testamento, as duas bases sobre as quais a igreja está fundamentada. Observe, Lucas e Atos, vós sois testemunhas destas coisas. E aí o ressurreto Filho de Deus diz, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, os apóstolos são as maiores testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Eles viram o crucificado e viram o ressurreto Filho de Deus. E agora Pedro está dizendo, nós vimos, nós somos testemunhas. Eles não estão inventando a mensagem. Juristas de todo mundo tentam levantar ou criar um ambiente jurídico para analisar a morte, a ressurreição, toda aquela ambiência naquela semana histórica em Jerusalém. E alguns apontam que se a ressurreição fosse uma mentira, um engodo, a igreja não teria prevalecido, porque uma fé fundamentada na mentira não teria transformado o mundo e alcançado toda a humanidade. Não era mentira, era um fato.
Jesus Cristo ressurgiu. Tentaram subornar, tentaram enganar, tentaram ludibriar, mas o fato é, o túmulo está vazio, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Pedro diz em seus sermões, no capítulo 2, 3 e 5, observem, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. No capítulo 3, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Capítulo 5, verso 32, ora, todos nós somos testemunhas desses fatos. Eles não mentiram, eles não ludibriaram, eles não estavam perturbados mentalmente, aqueles homens estavam cheios do Espírito, dizendo, nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Cristo veio a este mundo, morreu e ressurgiu dentre os mortos. Esta dupla autenticação que testemunha o fato de que os eventos são verdadeiros, dignos de confiança, de modo que Paulo e João estão denunciando falsos profetas e anunciando o verdadeiro Jesus, que é morto e ressurreto. O Cristo que morreu e ressurgiu dos mortos para a nossa salvação. Por que é importante falar sobre isso? Hoje pela manhã eu apresentei um texto de um homem chamado Peter Jones, Reinventando Jesus, ou a falsa identidade de Jesus. É um livro muito interessante sobre um movimento que desde 1971, a partir da publicação de textos gnósticos, descobertos em 1945, hoje os gurus esotéricos da nova era, liberais, e muitos segmentos religiosos, de movimentos de espiritualidade, estão tentando reinventar um Jesus diferente da Escritura, a partir de supostos textos que a igreja suplantou, que na verdade eram textos gnósticos, heréticos, reinventando Jesus. E o Stott diz, devemos tomar cuidado com isso. Em seu livro ele diz assim, com muita propriedade, há muitos Jesuses pelo mundo hoje. Há o Jesus do mito bultmanniano, e o Jesus agitador revolucionário, o Jesus superstar e o Jesus palhaço de circo. É contra essas reinterpretações humanas que precisamos urgentemente recuperar e estabelecer o Jesus autêntico, o Jesus da história, que é o Jesus da Escritura. Não é o Jesus à minha imagem e semelhança, não é o Jesus que eu quero, não é o Jesus que um apóstolo na esquina me prega, ou anuncia, perdão, não, é o Jesus revelado nas páginas das Escrituras, porque ele mesmo disse, e eu quero que você leia essa passagem comigo, porque é uma expressão aqui que faz toda a diferença, João 7, verso 3, vamos juntos? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é simplesmente crer em Jesus, no inferno há muita gente que creu em Jesus, no sentido de acreditar na sua existência, não é nesse sentido. Crer é confiar nele. E confiar como? Como diz a Escritura. E o que é que diz a Escritura? Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele ressurgiu por nós, para a nossa justificação, segundo as Escrituras. É crer no Jesus que a Escritura apresenta e que testemunha o Antigo Testamento e os apóstolos que conviveram com o Senhor e que foram testemunhas oculares, tanto da morte quanto da ressurreição do Filho de Deus. Testemunhas do Evangelho. Caminhando, existe um terceiro elemento que compõe esse conteúdo do Evangelho. Eu vou chamar de as afirmações do Evangelho. A singularidade da pessoa de Jesus, único Senhor e Salvador. Não é uma proposição politicamente correta, porque o que é comum no mundo de hoje é todos os caminhos levam a Deus. Toda religião é válida desde que haja sinceridade. E nesse discurso perigosíssimo, há muita gente caminhando para a perdição eterna. A fé cristã, ela é tolerante, embora em alguns momentos da história a igreja comportou-se de modo intolerante e reprovável. Não obstante a isso, a fé cristã, embora respeite as variadas religiões, a fé cristã, ela exige de si mesma algumas afirmações. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe uma singularidade na pessoa de Jesus. Ele é único Senhor e único Salvador. De modo que Pedro diz assim no verso 36. Olha a convicção de alguém que prega o nome de Jesus sob o poder do Espírito Santo. Esteja absolutamente certa,
pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é muito interessante. Você lê, nós lemos essa passagem, talvez pela distância do tempo, pela distância, digamos, cultural, talvez não consigamos entender as implicações dessa palavra de Pedro para uma audiência judaica. Ele está dizendo, olha, estejam certos, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, crucificado como um herege, como um criminoso, Deus o fez Senhor e Cristo. Essas duas palavras são chaves no mundo judaico. Senhor, ele é o Kyrios, ele é o Adonai lá do Antigo Testamento, ele é o Yahvé, ele é o eu sou. Pedro está dizendo, Deus o fez Senhor, ele é Senhor. Ele é Cristo, ele é o Messias, o prometido. Pedro está pregando aqui com muita ousadia, porque o Evangelho tem as suas afirmações contundentes. O Evangelho não cede à tirania das circunstâncias e do politicamente correto. Há uma coisa curiosa na história que se deu em Edimburgo, capital, a antiga capital escocesa, uma cidade muito antiga. Havia, no século XVIII, dois homens naquela cidade em um determinado período da história. Um era um famoso agnóstico, deísta, chamado David Hume. E o outro, um dos maiores pregadores de língua inglesa, o George Whitefield. O cético está se dirigindo para onde o pregador está proclamando a palavra de Deus. E alguém percebe ele correndo. Ele está correndo. E alguém diz, olha, você está indo para onde? Eu estou indo para a igreja, para ouvir o George Whitefield. E aí alguém diz assim, ué, mas você não crê no que ele prega? E aí o Hume disse, eu não creio, eu não acredito, mas ele acredita. Ele ia ouvir o pregador porque o George Whitefield pregava com convicção. Ele fazia afirmações profundas. E embora muitas pessoas não acreditassem ou não aceitassem o que ele pregava, havia convicção, havia afirmação. Não era um pregador que ficava vacilando para ter a aprovação do auditório. Ele pregava como Pedro pregou, com convicção. O Evangelho tem afirmações que, embora o mundo não aceite, são verdadeiras. E hoje está faltando gente como o George Whitefield, que pregue assim, com autoridade, com firmeza. Porque hoje existe uma falsa humildade no nosso meio. O que é essa falsa humildade? É quando as pessoas acreditam que ter convicção é ser arrogante. É quando as pessoas acreditam que fazer afirmações contundentes é ser intolerante. Então, não sejamos tão firmes assim, né? Cada um tem a sua perspectiva, tem o seu ponto de vista. Vamos dar as mãos e vamos bater um papo sobre o que aconteceu no último final de semana na rodada do Carioca. Isso é um grande erro. O Chatterton fala sobre isso em uma obra sua, que agora Me fugiu agora. Em 1908 ele lançou, em 2008 fez 100 anos. As muitas letras me fazem delirar. Nesta obra centenária, ele disse assim, o Otto tem essa obra. O homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas duvidar da verdade, isso foi completamente invertido. Vou repetir. O homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. Isso foi completamente invertido. Estamos em vias de produzir uma raça de homens mentalmente modestos demais para acreditar na tabuada. Corremos o risco de ver filósofos que duvidam da lei da gravidade, como se ela fosse uma simples fantasia pessoal. Na tradição cristã, humildade é uma virtude que se luta contra a ambição, não contra a verdade, não contra a convicção. Nós temos convicções, nós temos afirmações. Você pode fazer suas afirmações sem ser deselegante, sem ser uma pessoa cáustica com seu interlocutor, mas a fé cristã exige isso. Cristo é o único Salvador, meu amigo. Você pode não gostar, você pode não acreditar, você pode ficar aborrecido, mas a afirmação é, Ele é o único Senhor e Salvador. Deus fez dele Senhor e Cristo. Essa é a afirmação cristã. Observe então Paulo aos Romanos, falando sobre esse senhorio de Cristo. Qual é a mensagem central, qual é a afirmação principal? Cristo Senhor. Ele diz assim aos Romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O que é que
Paulo está dizendo aqui? Ele está afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, e esta é a principal afirmação da fé cristã. Não há senhores, não há reis, mas apenas um Senhor, um rei, um monarca, uma autoridade suprema, é Cristo, a quem Deus ressurgiu dentre os mortos. No sermão de Pedro ele vai falar que Jesus está sentado à direita, ele está à majestade de Deus, ou seja, um símbolo de autoridade, de governo sobre todos. Não há rival, não há adversário, ele é Senhor de toda a criação, Senhor da igreja, Senhor de tudo e de todos. Ainda no seu sermão em Atos, observe, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É uma afirmação singular. Ele é príncipe e salvador, ele é rei, ele é Senhor, ele é soberano, não há rival, não há alguém igual a ele. Observe, existem múltiplas religiões, múltiplas personalidades, fundadores das mais variadas religiões, mas ninguém em todo o universo pode dizer o que Jesus disse e fazer o que ele fez. Observe aquela gente cansada de religião, como no nosso tempo, tanta religião, e as pessoas continuam escravizadas pelos seus próprios pecados. Para aquela gente esgotada, Jesus disse assim: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ele não disse, vá até aquela pessoa, ou vá até aquela religião, ele disse, vinde a mim, ele é a fonte da vida, ninguém pode ser comparado a Jesus, ele é Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador. Eu tive uma experiência muito interessante agora, em julho, nas minhas férias, eu pude visitar a capital do Egito, Cairo, e conhecer a maior mesquita sunita do mundo. Cairo é uma cidade com 8 milhões de habitantes, é considerada a capital com o maior contingente de muçulmanos naquela região. E a pessoa que estava me orientando e que conseguiu a autorização para eu entrar na mesquita, falava muito bem português, é um homem que é egípcio, e eu visitei aquele país justamente no mês do Ramadã, onde os muçulmanos fazem o jejum, até às 18 horas, até o pôr do sol. E depois de fazer a visita à mesquita e fazer uma audiência lá com a pessoa responsável, depois vou contar essa experiência numa série de sermões que eu estou preparando sobre o Islã. E aí nós estávamos aguardando para ir para o aeroporto, terminar o período do jejum, para ele poder fazer a refeição para seguirmos para o aeroporto. E enquanto ele aguardava o horário para poder comer, quebrar o jejum, ele então soube que era um pastor brasileiro, e nós começamos a conversar, ele me fez algumas perguntas sobre a fé cristã, e nós começamos a conversar. E o que é interessante notar é que, à medida que eu falava do Evangelho, que é graça do início ao fim, você percebia claramente os olhos dele, como que impactado com a mensagem do Evangelho. Mas sabe por quê? Porque, se você tiver a oportunidade de ler o Alcorão, Alá, no Alcorão, promete perdão, mas o perdão de Alá está condicionado a pessoas que mereçam o perdão, a pessoas que se adequem à lei, a pessoas que possam merecer algo da parte de Alá. O cristianismo não trabalha com mérito humano. A fé cristã diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é graça. E esta mensagem da graça é que torna o Evangelho singular, incomparável. Ele é Senhor e Salvador, ele veio a este mundo com essa mensagem maravilhosa, mensagem de graça. Ele não veio condenar, porque já estão todos condenados, ele veio como Salvador, e esse Senhor bendito oferece a todos a boa notícia de que Deus aceita pecadores graciosamente rendidos a Ele pela mensagem da cruz do Calvário. Aquele homem pôde ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça. Caminhando para o final, o texto fala também sobre as promessas do Evangelho. O verso 38, ele diz assim, observe as promessas do Evangelho, os dons de Deus aos homens por meio de Jesus Cristo. Há promessas no Evangelho. E o verso 38 contém duas dessas promessas enfatizadas aqui. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Observem as promessas.
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As afirmações de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, essa mensagem singular da graça, desemboca nessas ofertas. Perdão e dom do Espírito. Nós vamos ver o que significam essas duas maravilhosas expressões. O que é que o homem precisa? Embora essa também seja uma palavra muito banalizada ou rejeitada no nosso tempo, a maior necessidade de pessoas pecadoras como nós é perdão. Não há nada mais perturbador para a alma humana do que a culpa. Eu não estou falando de sentimento de culpa. Eu estou falando de culpa moral verdadeira. Nós transgredimos a lei de Deus, quer seja a lei escrita, a escritura sagrada, ou a lei gravada na tábua do coração, que é a lei moral, que a nossa consciência muitas vezes desperta isso está errado. Nós transgredimos, e à medida que transgredimos a lei, nos sentimos culpados diante de Deus. E, portanto, esta condição de culpados e merecedores de juízo e condenação nos deixa absolutamente arruinados. Não podemos mudar esse quadro, de modo que a maior necessidade do ser humano é perdão de Deus, aceitação, acolhimento, reconciliação. E o que Pedro está dizendo é que uma das promessas do Evangelho é o perdão. Arrependam-se, sejam batizados e recebam a remissão dos vossos pecados. A coisa mais extraordinária que um pecador pode receber da parte de Deus é o perdão e o recebimento, o acolhimento, a aceitação. Quero lhe contar a experiência de Cornélio. Talvez tenha sido por essa razão que ele tenha sido escolhido por Deus para ser o primeiro gentio convertido da história. O primeiro gentio, e nós todos somos gentios, eu não sei se há aqui nenhum judeu étnico. Cornélio é o primeiro. E observe o que diz o livro de Atos sobre a pessoa de Cornélio. Olha os predicados e qualificações desse homem. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Se Cornélio vivesse hoje, seria membro de honra em qualquer igreja. Esse homem não tem aquela expressão, só falta aceitar Jesus. Está perfeito. É piedoso, é temente, um bom pai de família, um homem de status, ele é um oficial romano, um centurião, dá esmola às pessoas, é um homem de oração. Você vai no culto de oração, está lá, firme, forte, orando. Só tem um detalhe, que é o detalhe complicadíssimo. Ele não era salvo, para escândalo de muitas pessoas. Há muita gente comportada, bom pai de família, bom trabalhador, honesto, caridoso, mas que não é salvo. Por esta razão, Pedro percorreu quase 50 quilômetros de Jope até a cidade onde estava Cornélio, Cesareia, para pregar o evangelho sob a orientação de Deus. Um autor disse assim: se suas sinceras convicções pagãs fossem suficientes para a sua salvação, por que procuraria a sinagoga? Se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro estava ali em sua casa? Ou seja, ele não encontrou a solução no judaísmo, ele não encontrou a solução no paganismo romano, ele precisava daquilo que toda pessoa sem Cristo precisa, da boa notícia do Evangelho, que Deus recebe pecadores graciosamente por meio de Jesus Cristo. Ele precisava do Evangelho. E Cornélio recebeu duas coisas, perdão e o dom do Espírito. Observe o verso 43. Pedro pregou: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, não pregou: Cornélio, seu barco está velho, Cornélio. Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda. Tem um iate aí que você precisa tomar posse. Eu vim para cá com um mensageiro para te dar esse encorajamento. Não foi essa tolice. Ele olhou para aquele homem e disse: olha, está escrito, todos os profetas dão testemunho que por meio do nome de Jesus crucificado e ressurreto, todo aquele que crê recebe a maior de todas as necessidades, suprimento da maior carência, perdão, remissão dos pecados. E Cornélio creu na mensagem, e ele recebeu não só perdão, mas também o dom do Espírito, que não é a unção de ficar pulando. Dom do Espírito aqui significa a habitação do Espírito, a regeneração do coração, a transformação, a mudança profunda, Deus habitando no homem. E aquele pecador miserável, diante de Deus, mas tão honrado na sociedade,
recebeu perdão e a habitação do Espírito. Os versos dizem assim: ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com ele alguns dias, segundo o texto aqui. Observe, ele recebeu perdão, recebeu o dom do Espírito, foi regenerado, agora o Espírito habitava em Cornélio, e agora a questão é: tem água, por que não batizar? O batismo é um sinal da presença do Espírito. O batismo não foi inventado pela igreja. Tem muita gente que segue o Evangelho, diz que crê em Jesus, diz que é um servo de Deus. Não, pastor, mas batismo, para que batismo? Batismo não salva. Está aqui Cornélio, recebeu perdão, recebeu o dom do Espírito, e Pedro diz: olha, se tem água aqui, o que impede de ser batizado? Eles foram batizados em obediência à mensagem de Cristo, que nós deveríamos ir por todo mundo pregando o Evangelho do Reino, batizando as pessoas que confessavam a Ele como Senhor e Salvador. Marcos diz assim: quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O batismo é o selo de alguém que pertence à igreja de Jesus Cristo. Você pertence à igreja? Você foi remido no sangue de Cristo? Seu nome está no livro da vida? Você já desceu às águas como sinal público da sua ligação, da sua conexão, do seu compromisso com Jesus Cristo? Cornélio foi batizado em obediência à mensagem de Jesus Cristo. E por fim, esse texto fala também das exigências do Evangelho, a porta estreita pela qual os pecadores precisam passar. E é aqui que muita gente se mexe nos bancos. Eu tenho um amigo que ele fez uma viagem na época da Copa do Mundo, não me falha a memória, em 94, nos Estados Unidos, e ele foi pregar naquela região dos negros, ali em Atlanta, aquelas igrejas históricas, aqueles corais. Ele estava pregando, e ele começou a pregar sobre as bênçãos que há em Cristo Jesus, a identidade do cristão. Estamos em Cristo. Ele começou a falar: em Cristo você é um vencedor, em Cristo agora você foi transportado das trevas para a luz. Ele começou a falar de todos esses aspectos positivos. E ele chegou assim: mas está escrito também. E tinha uma senhora na frente, tudo que ele falava, ela dava um glória, levantava a mão, falava: isso aí, pastor, continua. E ele pregando, todo animado. Aí ele falou assim: mas em Cristo, segundo Paulo aos Filipenses, nós também recebemos a graça de sofrer por ele. Ah, não. Ele quase que parou de pregar, porque não sabia se continuava ou voltava, porque ela estava muito animada até falar de alguma coisa que não era tão agradável assim, embora seja verdadeira. Existem exigências, e Pedro vai tocar nisso. Esta porta estreita, historicamente, que porta é esta? É o arrependimento. Observe os versos 37 a 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro era um grande pregador. Ele pregou a ressurreição, ele pregou a morte e a ressurreição de Cristo. Ele está diante daquela audiência, está anunciando o Evangelho, ele fala dos eventos do Evangelho, ele fala dos testemunhos do Evangelho, as afirmações do Evangelho. Jesus Cristo é Deus, Senhor, Cristo. Ele fala das promessas do Evangelho, mas ele fala das exigências do Evangelho. Historicamente, o arrependimento é chamado de a porta do reino. Ninguém entrará no reino de Deus senão pela porta do arrependimento. Muitas pessoas acusam a igreja de ser hipócrita. Essa é uma expressão muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso dela. A igreja é constituída de hipócritas, de pecadores, de transgressores, e começam então a pontuar os pecados daqueles que o congregam, que fazem parte da igreja. Muitas pessoas não entendem que existe uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão, entre aquele que foi justificado e aquele que ainda não recebeu essa graça. Todos nós somos pecadores, não há ninguém. João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso.
Qual é a diferença fundamental? É que a igreja, ela é uma comunidade de pecadores arrependidos. No céu há pecadores arrependidos. Não há possibilidade de salvação sem arrependimento. Jesus disse: vocês vão perecer nos vossos pecados, se não se arrependerem. E o que implica isso? Observe, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. E por que Pedro disse isso? Em resposta à reação deles. Pedro está pregando sobre a morte, sobre a crucificação de Jesus, está pregando sobre esta mensagem de salvação, a ressurreição do Senhor, e as pessoas têm um coração cortado pela mensagem. Porque a expressão que Lucas usa aqui é a seguinte: compungiu-lhes o coração. O coração foi cortado. Eles agora estão dizendo: Pedro, o que nós vamos fazer? Arrependam-se. Quem ouve a mensagem do Evangelho tem que perguntar a si mesmo: o que eu faço à luz dessa mensagem? E a resposta é: se arrependam, mudem de vida. O arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. Curiosamente, foi o primeiro sermão público de Jesus. A primeira vez que Jesus pregou, e agora nós estamos assistindo aqui a primeira pregação de Pedro, também foi sobre isso. Observe Marcos. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento é a primeira palavra do evangelho. Eu estou preparando uma série de sermões para abril, sobre a teologia do arrependimento. Nós precisamos pensar, refletir no que significa essa expressão, arrependimento. O que implica o verdadeiro arrependimento? Só para dar uma palhinha, observe. 3 coisas. Convicção, quando a mente é conquistada pela verdade. Todo pecador arrependido é afetado na sua mente. Um homem verdadeiramente arrependido não considera o seu pecado uma coisa banal. Ele tem a profunda convicção de que o pecado é grave ofensa diante de Deus, razão pela qual ele ora: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não justifica, não esconde, não omite, não transfere, ele diz: ser propício a mim, pecador. Sem convicção de pecado não há arrependimento. Segundo, envolve contrição, quando as emoções são afetadas pela verdade. Não é apenas na mente, mas também o coração. A contrição é um profundo sentimento de tristeza segundo Deus, e a humilhação do coração por causa do pecado. Um homem contrito ora como o profeta Daniel: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. O homem arrependido tem vergonha do seu pecado. É impressionante como alguns dão testemunho da sua vida pregressa, da sua vida antiga, com muito entusiasmo, dizendo o que fez e o que aconteceu, com alegria. Nosso passado, nossos pecados anteriores devem produzir ainda em nós profunda tristeza, porque são ofensas graves diante de Deus. Pecadores arrependidos sentem contrição. E mais, conversão, o aspecto volitivo, quando a vontade é transformada pela verdade. A mudança de vida é o resultado de um coração contrito e entristecido pelos seus pecados. O homem arrependido confessa diante de Deus os seus pecados e se compromete a viver em novidade de vida. Como disse Paulo: não mais eu, mas Cristo vive em mim. É novidade de vida. É perdão, é graça, é acolhimento, Deus recebe. Mas agora a palavra é: vais, não peques mais. Filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se, porém, acontecer, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha esse gráfico aí: confissão, convicção, contrição, conversão. E o arrependimento é o solo onde essas virtudes brotam, nascem. O homem arrependido, e Pedro está falando sobre arrependimento: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. O batismo como um símbolo desta iniciação da vida cristã, como um símbolo do novo nascimento. Eu encerro lendo 2 versículos, um em Atos e um outro em Coríntios, 1 Coríntios. O de Atos, Paulo pregando no coração da filosofia, na cidade de Atenas. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do homem se voltar para Deus, deixar o seu pecado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Arrependimento. O John Riley disse: podemos chegar ao céu sem muita cultura, riqueza ou saúde ou grandeza deste mundo.
No entanto, jamais chegaremos ao céu se morrermos sem arrependimento e fé. O céu é lugar de pecadores arrependidos que confiam na obra de Cristo, morto e ressurreto. Nós precisamos crer nessa mensagem. Nós precisamos nos arrepender continuamente, nos converter todos os dias e confiar inteiramente na obra de Cristo. Talvez você já tenha ouvido a história de um japonês chamado Tokishi Ishii. Se alguém aqui fala japonês, corrija, por favor, a pronúncia. Se você vivesse no início do século XX, talvez você teria ouvido muito sobre esse homem, considerado uma das pessoas mais perigosas da Ásia. Esse homem cometeu muitos homicídios, era um criminoso, considerado irrecuperável. Foi preso, fugiu, preso novamente, conseguiu fugir, até que foi preso e literalmente enjaulado, sob muita proteção. Sentenciado à pena de morte, passou mais de 20 anos preso, até determinarem a hora e o momento da sua execução. Era um homem considerado irrecuperável. 2 missionárias entregaram a ele um tesouro chamado Novo Testamento. Conseguiram autorização e levaram até a cela desse homem. Ele desprezou o texto. Mas por alguma razão, e nós sabemos que a razão foi esta, o seu coração foi impelido a pegar aquele livro. E ele começou a ler o Evangelho. E ele então lê as narrativas sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E esta mensagem do Evangelho transformou a vida dele. Ele não pediu clemência, ele reconheceu que merecia pena capital e de fato foi executado dias depois. Mas ele pediu autorização para registrar o que aconteceu na vida dele. O Evangelho, que não é firula filosófica, que não foi inventado por um ludibriador numa esquina da vida, mas é a mensagem de Deus ao homem, Cristo crucificado e ressurreto para a nossa salvação. Esta mensagem salvou o Tokishi Ishii naquela prisão. Observe o que ele diz na sua narrativa. Eu gemi. Era como se um prego de 15 centímetros fosse enfiado em meu coração. O que esse versículo me revelou, lendo sobre a cruz? Devo chamá-lo de o amor do coração de Cristo? Devo chamá-lo sua compaixão? Não sei como chamá-lo. Só sei que com um coração incrivelmente grato eu criei. Ele prossegue. Trancado em uma cela de prisão de 2 por 3 metros, estou infinitamente mais feliz do que estava nos dias em que eu pecava, quando não conhecia Deus. Dia e noite, estou conversando com Jesus. Talvez no futuro alguém ouça que o vilão mais sem esperança que já viveu neste mundo arrependeu-se de seus pecados e foi salvo pelo poder de Cristo. E muitos também venham a se arrepender. Na última hora, o Evangelho entrou naquela cela e transformou o coração daquele homem. Sabe por quê? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a mensagem que a igreja tem que continuar pregando. A missão da igreja é esta, anunciar Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o coração do Evangelho. E à luz disso, eu quero que você fique em pé e nós todos vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios. Que mensagem maravilhosa. Observe. Vamos ler juntos? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, o poder de Deus que salva. Se há alguém hoje aqui que ainda não confessou seus pecados, que ainda não entregou sua vida a Cristo, meu amigo, eu apelo à sua alma, se arrependa dos seus pecados enquanto você tem tempo, porque cedo ou tarde você vai ser chamado para comparecer diante do Criador. E eu oro para que no dia que você comparecer diante dele, você seja revestido da justiça de Cristo. Que o que Cristo fez naquela cruz seja transferido como crédito para você. E que os seus pecados tenham sido cancelados por meio da sua obra naquela cruz. Ai de você, ai de todo homem que não tiver revestido da justiça de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas é preciso que haja arrependimento e confiança na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso.